Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no Salmo 80. Salmo 80, irmãos, nós vamos olhar para esse salmo da palavra do Senhor e buscaremos da parte do nosso Deus a edificação a partir da sua palavra aqui no Salmo 80. Se Deus assim permitir, na próxima semana retomaremos a nossa exposição de Colossenses e faremos a conclusão daquela carta em mais 2 ou 3 exposições. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Olhe atentamente para as Escrituras e leia comigo neste momento, atentamente, ao mestre de canto segundo a melodia, os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dás-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, e sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim nos apartaremos de ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Até aqui, irmãos, a leitura da santa e inerrante palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, meu irmão. Eu gostaria que você fizesse sua oração neste momento. Gostaria que você pedisse a Deus para falar o seu coração. Você certamente esperou esse momento, neste dia. Então, gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse ao Senhor, pedindo a Deus para que, por meio da sua santa palavra, Ele venha edificar a sua vida, falar o seu coração. Ó nosso Deus, a tua palavra bendita foi lida, e nesta hora do culto, queremos ouvir a tua voz, queremos saber o que tu tens para o nosso coração nesta noite. Fala a nossa alma, Senhor,
Fala ao nosso coração, edifica-nos, ajuda-nos, dependemos do Senhor e carecemos do Senhor. Portanto, abra o nosso entendimento, ilumina o coração, a mente do teu rebanho. Sensibiliza a nossa alma, tira todo o empecilho para recebermos do Senhor a tua voz, Pai. Ó Deus, queremos ouvir a tua palavra e vivermos a tua palavra como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Por isso colocamos este momento nas tuas preciosas mãos e clamamos a tua bênção, em nome de Cristo, para a tua glória. Amém. Quando você, sua família, sua igreja, seus amigos se distanciam do Senhor, o que você faz? Que atitude você toma? Ao preparar esta mensagem, eu li algo que me chamou muita atenção. E alguém disse o seguinte: se um avivamento nesta terra dependesse das suas orações, da sua fé, da sua obediência, experimentaríamos algum dia um avivamento? Repito, se um avivamento nesta terra dependesse das suas orações, da sua fé, da sua obediência, experimentaríamos algum dia um avivamento? Isto me fez pensar profundamente em mim mesmo, no meu próprio coração. E por vezes, a sensação que nós sentimos é uma sensação de fraqueza e de necessidade de Deus. Se você, assim como eu, tem um sentimento assim, creio que o Salmo 80, ele vem exatamente para mexer com a nossa alma e mexer com o nosso coração. Porque aqui nós temos um homem que olha para a sua pátria, possivelmente o Reino Norte, e ele está contemplando toda a devastação do seu povo, toda a sua terra, Samaria, Efraim e todas as 10 tribos, estão sendo assoladas e queimadas, pisoteadas pelo inimigo assírio. A Assíria está entrando com toda a sua fúria e com todo o seu vigor, a fim de colocar por terra abaixo o povo de Deus. 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino Norte e devastou o Reino Norte. Possivelmente uma testemunha de toda esta devastação, talvez alguém que estava lá, no próprio Reino Norte, contemplando e vendo a vinha do Senhor sendo pisoteada, e possivelmente, ou talvez, alguém do Reino Sul, cuja capital era Jerusalém, contemplava toda aquela devastação e respirava a ameaça da invasão assíria, da investida assíria contra o próprio Reino Sul. E, portanto, ele escreve ao Senhor ou ora a Deus pedindo para que Deus renove a força do seu povo, para que Deus restaure e revigore a espiritualidade do seu povo, para que o seu povo jamais venha se distanciar de Deus, pedindo para que Deus intervenha com o seu poder e com a sua salvação. Esse salmo é belíssimo, irmãos. Se vocês fizerem uma leitura bem atenta, vocês vão ver aqui o salmista olhando para Deus a partir de 2 belas metáforas. Deus é o grande pastor, e ele clama a esse pastor, mas Deus também é um agricultor que plantou e cuidou da sua vinha. Mas o seu povo está sendo devastado por causa dos seus próprios pecados e por causa da dureza do seu próprio coração. E por esta razão, então, o salmista clama a Deus por restauração. E ele, então, tem um refrão que se repete pelo menos 3 vezes no salmo. Por 3 vezes, o salmista, à semelhança dos nossos hinos,
ele repete um refrão que ecoa por todo o Salmo 80. Veja que no versículo 3 ele diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 19, restaura-nos, Senhor, Yahvé, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele está ecoando aqui neste refrão exatamente a bênção araônica, para que Deus faça resplandecer o seu rosto, a fim de que a nação não seja devastada, totalmente arruinada, mas que seja restaurada pelo Senhor. Por vezes, meus irmãos, a nossa vida espiritual, ela está um caos. Por vezes, nossa vida espiritual, ela também está pisoteada, machucada, danificada. Às vezes, o nosso coração está obstinado, endurecido, e não conseguimos nos voltar para Deus como deveríamos. E aqui, então, o salmista mostra a você e a mim como devemos clamar por restauração espiritual. Por isso, se você almeja um avivamento, ou um reavivamento, um despertamento espiritual na sua vida, você precisa clamar a Deus por restauração espiritual. Por isso, aprendemos à luz deste salmo como clamar por restauração espiritual. Como clamar por restauração espiritual? Em primeiro lugar, clame reconhecendo o caráter de Deus. Clame reconhecendo o caráter de Deus. Veja que a primeira estrofe, que vai do versículo 1 ao versículo 3, concluindo no versículo 3 com um refrão, ele invoca a Deus como pastor. É o que o salmista está fazendo aqui. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Veja que tanto o Salmo 78 como o Salmo 79, o salmista termina falando de Israel como ovelha, e o Salmo 79 termina com as seguintes palavras: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Ou seja, o salmista continua com este raciocínio de que nós somos ovelhas e que Deus é o supremo pastor e, portanto, precisamos da atenção dele. É o que o salmista faz aqui. Na verdade, o livro dos Salmos se vale desta figura de Deus como pastor duas vezes, apenas. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui no Salmo 80, quando ele chama a Deus, a atenção de Deus, para ouvir a sua súplica e o seu clamor. Deus também é visto como pastor no livro dos profetas. Deus é visto como pastor no Antigo Testamento, ele é o grande pastor, que cuida do seu rebanho, que cuida das suas ovelhas. Deus é visto como pastor lá no Novo Testamento, mais especificamente, o Senhor Jesus Cristo é visto como o supremo pastor. No texto que lemos aqui com o presbítero Estevão na nossa liturgia, o autor aos Hebreus descreve Jesus Cristo como o grande pastor das ovelhas. O apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, ao falar sobre a conversão dos seus ouvintes, das ovelhas que eram desgarradas, essas ovelhas desgarradas se converteram ao pastor e bispo da alma delas. Cristo é o supremo pastor, à luz do Novo Testamento. O próprio Jesus Cristo, em João, no capítulo 10, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor.
Cristo é o soberano e o supremo pastor das nossas almas. Mas é bem possível, meus irmãos, que ao escrever este salmo, o salmista tivesse em mente exatamente a figura de Jacó. Você deve se lembrar que no capítulo 48 de Gênesis, quando José leva seus 2 filhos para serem abençoados por Jacó, Efraim e Manassés, o mais velho era Manassés, o mais jovem, Efraim. Mas naquele momento, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele faz uma declaração belíssima, e ele chama Deus exatamente de o meu pastor. No versículo 15 do capítulo 48, diz, e abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão, Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Mas talvez aqui você fale assim, pastor, mas onde é que ele cita o nome pastor aí? No hebraico, a ideia aqui de guiar é que Deus guiou, ou que Deus sustentou Jacó como pastor. Ele sustentou como pastor. E aqui a linguagem de hoje capta bem essa ideia quando diz, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Então vejam que aqui no Salmo 80, é possível que o salmista ele tenha tudo isso em mente. Ele tem em mente aqui o Deus que guiou Jacó, o Deus que sustentou Jacó pastoralmente por toda a sua vida. Você precisa orar com o Salmo 23 na sua mente, meu irmão. Você precisa se conscientizar quem é o pastor. Quem é o Deus que você clama? Quando você está espiritualmente enfraquecido, você precisa se lembrar que esse Deus nunca abandona você. Esse Deus nunca desiste de você. Jacó conhecia muito bem as suas ovelhas, e você sabe que Jacó foi pastor por muitos anos. Jacó sabia, por exemplo, que esses animais são animais difíceis. Pastorear não é uma tarefa fácil. Pastorear ovelhas, animais, e nem pastorear pessoas. É uma tarefa difícil. Jacó sabia disso muito bem, porque, notoriamente, ovelhas são animais indefesos, rebeldes e estúpidos. Ovelhas, animais são assim. Você já viu, eu não sei se você já viu um vídeo que passa aí no TikTok, de uma ovelha que está enganchada numa fenda. A pessoa vai lá, tira aquela ovelha daquela fenda, ela sai disparada pulando, e lá na frente ela pula novamente e cai na fenda, no mesmo local. Talvez esta seja uma boa descrição do que é uma ovelha. Jacó sabia disso. Mas Jacó foi uma ovelha também rebelde. Jacó, em dado momento da sua vida, tentou pastorear o seu próprio coração. Tentou guiar a sua própria história. Tentou administrar a sua própria vida. Tentou agir de acordo com os seus próprios juízos. De acordo com a sua própria vontade. Jacó sabia o que era uma ovelha. Mas apesar disso tudo, o supremo pastor continuou ao seu lado. O guiou e o sustentou por toda a sua história. Deus é o nosso pastor que nunca desiste de nós. Deus é o nosso soberano pastor que sabe que somos ovelhas difíceis e sabe que tolamente tentamos às vezes nos autopastorear. E quando tentamos fazer isso, nós compreendemos que a nossa vida só vai fracassar. Você deve compreender que a tentativa de se autopastorear te conduzirá ao fracasso sempre, porque você não é autossuficiente. O mesmo Deus que guiou Jacó é o Deus que deve guiar a sua vida, que deve guiar os seus pensamentos, que deve guiar o seu coração, que deve guiar as suas decisões, que deve guiar a sua vida inteiramente. E quando nós tentamos, irmãos, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, nos autopastorear, e aqui, entenda como autopastorear, ter o próprio domínio e o controle da sua vida.
agir de acordo com seus juízos, agir de acordo com a sua própria administração, você sempre irá se decepcionar. E você cometerá problemas seríssimos na presença do Senhor. Não queira ocupar o lugar que é de Deus na sua vida. Não queira o lugar que é único e exclusivo do Senhor. Ele é o seu pastor, Ele é quem guia você, Ele é quem sabe o caminho que você deve percorrer, Ele é quem sabe qual é o pasto, qual é o alimento que você precisa. Ele sabe o que você precisa no vale da sombra da morte. Você precisa da presença dEle mais do que qualquer outra coisa. Então, clame por restauração, consciente da natureza do seu Deus. Seu Deus é o seu pastor, que nunca desiste de você e que te guia por veredas planas, por veredas justas. Mas compreenda que este Deus não é apenas um pastor, um frágil pastor. Não, Ele é um ser soberano, Ele é um pastor soberano. O versículo diz, no versículo final aí, do versículo 1, tu que estás entronizado acima dos querubins, possivelmente aqui fazendo uma referência ao pastor que está, ou aos querubins que estavam por cima da arca da aliança, olhando para dentro da arca. Deus falava com o seu povo por meio da arca da aliança, e então o salmista, com base na exaltação de Deus, ele está dizendo: salva-nos, Senhor, desperta o teu poder e vem nos salvar. É com base neste pastor que é exaltado, que é soberano, que é todo-poderoso, que o salmista então ecoa o seu belíssimo refrão, dizendo: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Você sabe o que significa levantar aqui o rosto, resplandecer o rosto? Certamente você que é casado, você que tem a experiência de conviver num lar familiar, você sabe quando seu filho é favorável a você, você sabe quando seu esposo está favorável a você, você sabe quando a sua esposa está favorável a você, você sabe quando o rosto é favorável, você sabe quando o sorriso expressa coração inclinado, face inclinada para você. É o coração doado, é o favor concedido. O que o salmista está dizendo: Senhor, sorria para nós e salva-nos. Mostra um rosto favorável a nós e seremos salvos. Se você está vivendo um esfriamento espiritual, conscientize-se da natureza do seu Deus, do caráter do seu Deus. Ele é pastor, Ele é um pastor exaltado e todo-poderoso, que pode guiar o seu coração às veredas justas e planas. Mas nós aprendemos ainda nesta passagem como clamar por restauração espiritual. Primeiro, clame reconhecendo o caráter de Deus, de 1 a 3. Segundo, clame reconhecendo sua culpa diante de Deus, de 4 a 7. Nós temos aí de 4 a 7 o salmista clamando ao Senhor novamente. E ele aqui demonstra qual é a situação, qual é a realidade do seu povo. Qual é a realidade do povo aqui, irmãos? Veja que agora ele chama ao Deus da aliança, o Deus do pacto, ó Senhor Yahvé, e ele diz: o Deus dos exércitos, até aqui, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Né? Veja que o salmista demonstra por que tanto deseja por restauração, porque ele almeja por reavivamento no meio do povo. Aqui temos uma situação na qual Deus está irado contra o seu povo e julgou o seu povo na sua ira. A ideia aqui de estar indignado quer dizer que Deus está com a sua ira fumegando, sua ira está ardendo contra o seu povo.
E se ele clama a Deus como o Senhor dos exércitos, nós poderíamos perguntar, mas por que Deus está irado? Qual é a razão da ira e da indignação de Deus? Só existe uma resposta para isso, meus irmãos: o pecado e a obstinação do coração do povo de Israel. O povo estava obstinado nos seus próprios pecados, na sua própria transgressão. De forma que Deus agora se volta para o seu povo com uma vara dura e com uma disciplina pesada sobre o seu povo, a fim de corrigir o coração do seu povo. E o salmista então clama a Deus para que Deus se volte. Mas veja, quando ele chama Senhor dos exércitos, e aqui nós estamos dizendo que Deus tem todo o poder à sua disposição, mas nós precisamos entender, Deus não agiu porque Deus não tinha poder para salvar. Deus não agiu porque Ele escolheu não agir. Deus não agiu porque Ele queria tratar o coração e o caráter do seu povo. Era exatamente isso que o Senhor estava fazendo com este povo. De forma que o povo está a se alimentar de lágrimas em todos os aspectos. Versículo 5 diz que Deus deu ao povo a se alimentar de pão de lágrimas, e Deus deu ao seu povo a beber uma taça de lágrimas. Não apenas isso, o povo não só se alimentava de lágrimas por conta da sua situação, o povo era desprezado e zombado entre os seus vizinhos. No versículo 6, ele diz: e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Esta é a grande realidade do povo e a situação do povo. E por isso então o salmista no versículo 7 diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O que o salmista está reconhecendo aqui, meus irmãos, é que Deus está irado contra o seu povo, e Deus não seria favorável ao seu povo se ele não se voltasse arrependido, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo sua culpa, reconhecendo que falhou, reconhecendo que errou diante do nosso Deus. O que faltou para esse povo, meus irmãos? Faltou exatamente humildade e genuíno arrependimento diante de Deus. Nenhuma nação, nenhum povo, nenhuma pessoa experimentou verdadeiro avivamento sem reconhecimento de culpa e arrependimento diante de Deus. Nenhum avivamento na história foi meramente provocado por táticas, por meios, por mecanismos. Todo avivamento genuíno se deu a partir da pregação fiel da palavra, a partir de corações que reconheceram sua culpa diante de Deus e que se arrependeram diante do Senhor. O que faltou a este povo? Faltou exatamente isto. Faltou o reconhecimento de que pecaram contra Deus. Mas esta passagem nos ensina que não importa qual seja a causa do desastre, os crentes podem e devem derramar suas lamentações a Deus, pois Ele é soberano sobre todos os seus assuntos. Esta passagem nos ensina a invocarmos a Deus e nos ensina a sermos honestos diante de Deus. Porque o pecado, meus irmãos, nos afasta de Deus, interrompe nossa comunhão com Ele. O pecado prejudica a nossa vida espiritual. Ele abafa a nossa vida de oração, desregula a nossa leitura contínua da palavra de Deus, esfriando a adoração do nosso coração e diminuindo nossa frequência ao culto ao Senhor. Além disso, o pecado, ele danifica nossas relações no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico, entre os nossos amigos. O pecado é terrível e nós não podemos abrigá-lo no nosso coração, porque ele devastará e arruinará as coisas mais belas da nossa vida.
O que temos de mais precioso nesta vida, meus irmãos, é a comunhão com o Senhor. Nada supera uma vida aos pés de Cristo Jesus. Mas o pecado se encarregará de destruir, de arruinar aquilo que Deus concedeu a você de mais belo, de mais lindo. Por isso, você almeja um avivamento? Você deseja um reavivamento na sua vida? Você quer restauração espiritual no seu coração? Faz-se necessário buscar a Deus, mas não apenas orar. Faz-se necessário reconhecer os seus pecados. Você não pode apenas orar pedindo a Deus, Deus me perdoe pelos pecados que tenho cometido contra o Senhor. Não basta dizer apenas isso. É preciso dizer onde você tem pecado contra a santidade de Deus. Onde você tem falhado contra o Senhor. Qual é a área da sua vida? Qual é a área do seu coração que você tem pecado contra o Senhor? Você não deve se arrepender e pedir perdão a Deus simplesmente porque a vida está sendo dura com você. Você não pode se arrepender porque você está sofrendo os efeitos nefastos do seu pecado. As consequências estão sobrevindo na tua vida. E você não pode confessar porque o cativeiro fede. Você deve confessar os seus pecados porque eles é uma ofensa contra a santidade de um Deus justo, santo, bendito, glorioso. A nossa consciência é a consciência de quem ofendeu a Deus, e nós precisamos nos voltar para Ele com todo o nosso coração. Meus irmãos, a apostasia não é uma coisa difícil. A apostasia não é uma coisa difícil. Basta olharmos para Efraim, basta olharmos para Manassés. Podemos perguntar a Judá, podemos perguntar a Demas, a igreja de Laodiceia. É por isso que o dia do Senhor, o domingo, se faz necessário para nós, porque aqui nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor. No culto, nós renovamos a consciência de que somos devedores a um Deus que muito nos amou e que muito se entregou por nós, ao entregar seu único filho para morrer no nosso lugar. Mas aqui nós reconhecemos que nós não temos outra mensagem a não ser a mensagem da cruz de Cristo, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós renovamos a consciência de que Cristo é o nosso único Deus, e não existe espaço no nosso coração para nenhuma outra divindade, para nenhum outro ídolo, para nenhum outro ser. Aqui nós compreendemos que nós não temos nenhum outro propósito, senão o de louvar, de refletir e espalhar o conhecimento da glória do nosso Deus na face do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você deseja restauração espiritual? Você deseja um poderoso reavivamento na igreja? Você almeja um avivamento do Brasil? Então você precisa clamar consciente do caráter do seu Deus. Mas você precisa clamar reconhecendo a sua culpa, a culpa da igreja, a culpa da nação diante do Senhor. Sem arrependimentos de pecados, sem restauração da parte do nosso Deus. Como clamar por restauração espiritual? Em primeiro lugar, clame reconhecendo o caráter de Deus. Em segundo lugar, clame reconhecendo sua culpa diante de Deus. Em terceiro e último lugar, clame reconhecendo sua necessidade de Deus. Clame reconhecendo sua necessidade diante de Deus. Esta terceira e última estrofe, meus irmãos, ela vai do versículo 8 ao versículo 19 e termina com o versículo 19, mas com o último refrão, o salmista dizendo: restaura-nos, ó Senhor. Perceba que ele agora faz uma diferença dos dois últimos refrões, dizendo:
restaura-nos, não apenas Deus, ou Deus dos exércitos, mas ele diz, restaura-nos Yahvé, Deus dos exércitos. Ele invoca uma restauração por parte do próprio Deus do pacto, do Deus da aliança. E aqui nós temos a segunda metáfora do salmista. Agora ele olha para Deus como um agricultor. Deus é um agricultor, ele cuida da sua vinha. E ele fala isso, ele descreve isso do versículo 8 até o versículo 11, dizendo que Deus foi no Egito, arrancou o seu povo pelas raízes. Deus tirou o seu povo pela raiz, levou para uma outra terra, ele plantou naquela terra. Esta vinha, ela cresceu, suas raízes se estenderam até os montes, fazendo sombra nos montes. Os seus ramos foram até o mar Mediterrâneo, até o rio Eufrates. Então, esta planta, ela cresceu belamente, e ela tomou posse de toda uma terra. Mas no versículo 12, até o versículo 13, ele fala que o mesmo Deus que arrancou o seu povo do Egito e plantou esse povo, uma vinha na terra prometida, agora este mesmo Deus derriba a cerca, ele arranca a cerca que cuidava ali daquela vinha, e agora então todos que passam por ali podem roubar as uvas daquela vinha, e os animais selvagens podem invadi-la, pisoteá-la e queimá-la. A vinha do Senhor está destruída, é o que o salmista está dizendo aí, do versículo 12 ao versículo 13, e ela foi profanada por um javali, um animal imundo. A vinha do Senhor foi invadida pelos assírios, que devastaram, que queimaram e que subjugaram o povo de Deus terrivelmente por conta da própria dureza. Se nós olharmos, por exemplo, para o livro de Isaías, nós vamos encontrar ali, Isaías, referências do profeta falando de Israel como a vinha. No capítulo 5, Isaías canta, ou registra acerca de um hino acerca da vinha do Senhor. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Ainda no capítulo 27, ele fala sobre a vinha deliciosa do Senhor. Jeremias, no capítulo 2, versículo 21, fala da vide excelente, da semente mais pura, era Israel. Mas Israel se tornou uma planta degenerada. Uma planta degenerava como de vide brava. Como de vide brava. E por isso então Deus derrubou as cercas, e esta vinha foi totalmente invadida. E agora no versículo 14, o que o salmista faz? Ele clama, ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu, e vê, e visita esta vinha. Ele diz no versículo 15, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Esse é o clamor dele. Senhor, não nos abandona, não nos deixa, não nos reproves. Quantas vezes nós precisamos fazer essa oração a Deus? Porque o nosso coração está longe dele, porque a nossa vida espiritual está seca. Quantos momentos na nossa vida nós não conseguimos gastar 5 minutos de oração? Quantos instantes a nossa vida espiritual está lá embaixo? Não temos mais o prazer de ler a palavra. Não temos mais a satisfação de abrir as Escrituras e de lê-la. Às vezes, tudo isso acontece porque coisas difíceis acontecem na nossa vida. Momentos duros, terríveis e trágicos nos abatem e nos desanimam. O nosso coração fica duro, e a gente não consegue se voltar com lágrimas para o nosso Deus. Quanto tempo? Há quanto tempo? O seu coração, talvez, não sente mais aquele prazer e aquele arrepio quando lia as Escrituras, de sentir que Deus fez com que a palavra ressaltasse ou saltasse nos seus olhos,
e cravasse no seu coração. Quantas vezes você acordou de manhã, ou nos seus instantes de oração, e você não, ora a Deus, e você não quer parar, porque são momentos tão preciosos. Deus, não me deixa sair daqui. 10 minutos na presença de Deus é como se fosse um tempo imenso de satisfação e prazer. E aí chega um momento na sua vida e você olha para ela, e você não consegue mais sentir aquilo no coração. E o que nós precisamos dizer? Volta, Senhor. Volta-te, ó Deus. Visita a tua vinha. O sarmento que o Senhor plantou, fortaleça, Deus. Aviva o meu coração. Aviva a minha alma. Aquece a minha mente, aquece o meu coração. É o que nós precisamos clamar insistentemente ao Senhor. O salmista diz, para que Deus se volte para esta vinha, porque esta vinha foi queimada, está decepada, versículo 16. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Volta, Senhor, o teu rosto favoravelmente a nós, mas volta o teu rosto repreensivamente contra os nossos inimigos. Mostra uma face carrancuda. Mostra para eles uma face disposta a puni-los pela vileza e pela maldade do coração. Mas o salmista, no versículo 17 diz, seja a tua mão sobre o povo. Uma tradução mais literal aqui, no hebraico seria, seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Há quem consegue ver aqui, neste versículo 17, o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o salmista está clamando com base no salmista. Mas tem outros que entendem aqui que homem da tua destra é o próprio Israel, é o próprio Jacó, e tem base para isso. Ou talvez o próprio ungido de Deus, o rei. É o salmista que está na sua terra natal, no Reino Sul, contemplando a destruição de Israel, e está clamando para que Deus proteja o seu rei, para que o povo permaneça na sua espiritualidade sóbria e sincera diante de Deus. Não importa se é o rei, se é Israel, se é o Messias, todos eles apontam para o mesmo lugar. Cristo é o verdadeiro rei, Cristo é o verdadeiro israelita, Cristo é o verdadeiro Messias. A nossa súplica deve ser com base no Filho de Deus. Nós devemos clamar com base em Jesus Cristo, e devemos, à semelhança do salmista, dizer assim, nós não nos apartaremos de ti. Apartar aqui, a palavra hebraica é extraviar, lembra? Todos se extraviaram, do Salmo 53, o que ele está dizendo é, Senhor, volta para nós, não nos abandone, fortaleça-nos para que jamais nos apostatemos da tua presença. Se existe uma coisa que deve causar terror no seu coração, é o sentimento de um dia se afastar do Senhor. Você já sonhou se afastando de Deus? Você já sonhou algum dia não sendo salvo? É a pior coisa que tem. É a situação mais trágica. Você acorda suando e com medo, em oração pedindo, Deus, me livre disso. Me livre de me afastar de ti. Essa é a oração que você deve fazer pelos seus filhos. Essa é a oração que você deve fazer pelos adolescentes da igreja, pelas crianças da igreja, pelos jovens da igreja, pelas famílias da igreja. Deus, não deixa o teu povo se afastar de ti. Fortalece o teu povo. Reaviva o teu povo, anima o teu povo, vivifica o teu povo. Nós necessitamos da vivificação do nosso Deus. Reconhecemos que Ele é o nosso pastor soberano, reconhecemos que Ele é o nosso santo Deus e que somos culpados por vezes diante dEle, e esta é a causa muitas vezes da frieza espiritual do nosso coração, mas reconhecemos que Ele é o único que pode fazer por nós, de despertar o nosso coração, de revigorar as nossas forças e de nos trazer de volta para Ele. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, e seremos salvos.
Às vezes, meu irmão, para não perder você, o Senhor, Ele vai ser uma fornalha na sua vida. Às vezes Ele será uma fornalha ardente na sua vida, para não perder você, para que você seja mais pleno, mais completo, para que você pertença mais ainda a Ele. Em alguns momentos o Senhor não vai bater na porta do seu coração gentilmente. Deus não vai apenas chamar você gentilmente, ou bater gentilmente no seu coração. Deus vai arrancar a porta do seu coração com ferrolhos e dobradiças, para que o seu coração seja mais dele, para que você fuja de tudo aquilo que mata a sua alma, que é capaz de matar o seu coração, para que você esteja mais perto dele, mais vinculado a ele, mais apaixonado por ele. O Senhor Jesus Cristo, em João no capítulo 15, ele reconhece que ele é o verdadeiro israelita, ele é o verdadeiro pastor, mas ele é a verdadeira vinha. Ele é a verdadeira videira. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e sem ele nada podemos fazer. Sem ele não podemos ser mais santos, sem ele não podemos ser mais piedosos, sem ele não odiaremos mais o mundo, sem ele não abandonaremos os nossos pecados, sem ele não nos prostraremos aos seus pés em adoração e súplica e clamor. Nós precisamos de Cristo todos os momentos da nossa vida. Ele é a videira verdadeira e nós precisamos dele mais do que tudo nesta vida. Por isso, meu irmão, sua vida precisa de um reavivamento, sua vida precisa de restauração espiritual. Se precisa, clame, reconhecendo o caráter de Deus. Clame, reconhecendo sua culpa diante de Deus. Clame, reconhecendo sua necessidade de Deus. Mas talvez você esteja bem, talvez sua vida espiritual esteja muito bem. Não deixe de clamar ainda assim, por aqueles que precisam das suas orações. E não deixe de clamar pela sua própria vida, para que Deus jamais permita que o seu coração venha se esfriar diante dele. Mas se você está longe, se você não tem Cristo na sua vida, se você está afastado de Deus, clame a Deus para que Cristo more no seu coração, avivando a sua vida, revivendo o seu coração, sua consciência, o seu louvor e a sua adoração. Que toda a sua vida seja voltada única e exclusivamente para aquele que pode fazer a sua face iluminar sobre sua vida e te dar um lar feliz e seguro. Cristo é o supremo pastor, Cristo é o verdadeiro ar que nós respiramos para uma vida abundante e soberana e suprema na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, healing the death of Christ.